Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai ver a gravação desse último encontro sobre o mini curso Telemarketing do projeto Escola do Varejo. Estamos falando sobre as noções básicas do telemarketing, fechando aqui a nossa semana 3 e já convidando você para que na próxima semana possamos juntos terminar a 8ª edição da Escola do Varejo, falando sobre cobrança e recuperação de dívidas, fechando a série Marketing e Vendas. Bem, é importante que todo profissional que trabalha com telemarketing tenha dominado o conceito de teleimagem que foi falado na aula passada. Nós vimos que teleimagem é a imagem que o cliente forma na sua mente sobre quem o está atendendo e, consequentemente, sobre a empresa, que é representada pelo atendente. Através do telefone, o atendente transmite a teleimagem da empresa e dele mesmo. Então, nós vimos na última aula que o cliente está lá pelo telefone, né, tendo aquela imagem da empresa, que muitas vezes não necessariamente é aquela sofisticação toda que ele está imaginando, mas pelo fato de ele estar sendo bem atendido ali, ele está criando aquela imagem positiva na empresa. Então, como abordamos hoje, nós vamos falar sobre o call center, ou telemarketing receptivo, que é aquele momento em que o cliente ele vai telefonar para a empresa, para o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, e ele tem na cabeça dele aquela teleimagem que é uma pessoa extremamente educada, bonita, vamos dizer assim, simpática, gentil, que está atendendo. E é isso que você precisa passar para o cliente. Essa imagem positiva, gentil, cavalheira, e com certeza vai fazer com que o cliente não só marque como excelente o seu atendimento, mas na cabeça dele ele vai sair com uma impressão da empresa como todo, que está promovendo satisfação e qualidade dos seus produtos e serviços. Portanto, nós dividimos aqui o atendimento ao cliente no telemarketing receptivo em 3 fases. Nós teremos a acolhida, o relacionamento, que é quando o cliente realmente vai começar a entrar em contato com o atendente, e a fase do fechamento. Então, vamos uma por uma. Primeiro, nessa fase inicial da acolhida, lembre-se, é importante que haja um POP, um procedimento operacional padrão na empresa. Geralmente, a maioria das empresas estabelece um POP do tipo, olha, atenda no máximo ao terceiro toque do cliente. O cliente ligou 1 a 2, no terceiro toque você já tem que dar, e também há um procedimento padrão no atendimento aqui. Colocamos a nível de exemplo, por aqui embaixo. Bom dia, seja bem-vindo à agência CTN, me chamo Júnior Medeiros, em que posso ajudá-lo. Bom, a resposta, ela tem que ser padrão nesse atendimento inicial e sempre de forma educada, com uma frase amável, simples e direta. É a acolhida. E tem muitas vantagens quando você acolhe bem o cliente assim. É importante tratá-lo por senhor ou senhora no início, mas logo em seguida chamá-lo pelo nome. Seu Júnior, e aí você vai começar já a fase do relacionamento, mas nesse primeiro momento, a acolhida é importante para você acalmar o cliente e dar para ele realmente, você está ali para dar um atendimento. Você está ali para ouvir bem, atender bem uma pessoa desconhecida. Isso é estratégico para a empresa, principalmente para gerar no cliente uma percepção positiva de que aquela empresa ela trabalha com excelência, não só no atendimento, mas na qualidade dos seus produtos e dos seus serviços. Se esse primeiro contato gerar desconfiança causada
pelo mau atendimento ao telefone, e uma desconfiança causada também pela falta de respeito, cortesia, ou pelo desconhecimento dos produtos e serviços da empresa, provavelmente, cedo ou tarde, esse cliente vai abandonar aquela empresa. Por outro lado, se no momento de estresse, você já deixa a acolhida, tem um tom de voz agradável, um tom de voz que transmite interesse e atenção ao cliente, e aí, no relacionamento que nós vamos falar, você sempre se mostra como alguém, o telemarketing receptivo, tem essa mensagem, cliente, estou aqui para ouvir você. O que foi que houve? Olha, eu estou aqui para lhe defender. Nós vamos resolver essa situação, nós queremos você conosco, e isso é essencial dessa palestra e desse treinamento. Ao usarmos um tom frio, distante, passamos ao cliente a ideia de desatenção e desinteresse. O contrário, quando usamos o tom de voz de uma forma ativa, até mesmo calorosa, receptiva, nós passamos ao cliente que ele é importante para nós. Por isso que eu uso aqui essas duas expressões. Ao usarmos o tom frio e distante, passamos ao cliente a ideia de desatenção e desinteresse. Ao contrário, se falamos com entusiasmo, de forma decidida e atenciosamente, satisfazemos as necessidades do cliente de sentir-se assistido, valorizado, respeitado e importante. E é isso que nós falamos sobre atender bem o cliente do telemarketing receptivo. Lembre-se, o cliente não está lhe vendo. Portanto, o uso das palavras de forma adequada são extremamente importantes e estratégicos nesse processo de atender bem o cliente. Com as palavras corretas, o atendente passa a ideia de respeito ao cliente. Aqui fica proibido o uso de termos como amor, benzinho, chuchu, mulherzinha, queridinha, gírias em geral. Isso não deve ser usado. Você tem que trabalhar de forma profissional. Claro, ter paciência. Você vai estar, na maioria das vezes, no site recebendo reclamações, e você não pode perder o seu controle emocional, nem a sua postura profissional. Você tem que sempre lembrar, é seu papel. Mesmo o cliente estando estressado do outro lado, mas você tem que ter equilíbrio emocional, expresso em atitudes como gentileza, simpatia e cordialidade. Esse é o perfil que se exige de alguém que está do outro lado. Você tem que estar preparado emocionalmente para isso. Então, agora você já acolheu bem o cliente, já identificou o motivo da reclamação dele, então você agora vai para a fase do relacionamento. É importante que você conheça o padrão da sua empresa sobre os seus produtos e sobre os seus serviços. Sem isso aqui, ficará difícil ter excelência no atendimento. Mas quando você conhece o que você vende, esse atendimento ele vai fluir de uma maneira eficaz e vai promover a satisfação do cliente. Portanto, algumas atitudes nesse relacionamento não são adequadas. Tipo, transferir a ligação antes do cliente concluir o que iniciou a falar. Escute, nós falamos de escutatória, é a arte de ouvir. E aí sim, quando você entendeu o que o cliente está precisando, aí você vai direcionar, se for para outro setor, né, de uma maneira correta. Pois faz parte das atitudes incorretas passar a ligação para a pessoa ou o ramal errado. Isso mostra que você não ouviu o cliente, aí você já queimou o relacionamento. Também deixar o cliente esperando por muito tempo na linha não é adequado. Você tem que passar para a pessoa o ramal adequado e se perceber que o cliente não foi atendido, você volta em determinado tempo para perguntar ao cliente, olha, a pessoa não atendeu o senhor, está o ramal, estou vendo aqui que está ocupado, o senhor quer que eu retorne outra vez para o senhor?
Isso é importante para criar um bom relacionamento para com o cliente. Daí a importância de você fazer o POP, o procedimento operacional padrão. Quanto tempo eu devo voltar a entrar em contato com o cliente quando o ramal não atendê-lo? Também faz parte das atitudes incorretas dividir a atenção com outras conversas paralelas que não tem nada a ver com o que o cliente está falando. O cliente, telefone, ele quer ser atendido rapidamente. Isso é importante, você ouvir bem o cliente, passar para o setor responsável, mas nada de puxar assuntos que não tenha nada a ver com o que o cliente está demandando. Também nada de dar risadas no telefone, ou ficar mascando chiclete, comendo alguma coisa durante o atendimento. Não é essa a hora. Você precisa entender que, na maioria das vezes, o cliente está ligando porque tem um estresse. E é seu papel ouvi-lo bem e levar a solução para o cliente. São inúmeras situações que podem gerar uma reclamação. Sendo assim, cada caso precisará de atenção e cuidado. No geral, explique como funcionam os procedimentos operacionais padrão da sua empresa. E aí, olha essa coisa que eu quero falar. Descubra quais foram as situações que levaram o cliente a sentir-se insatisfeito com o serviço ou produto da sua empresa e registre isso. Isso é usado na metodologia chamada Kaizen, ou melhoria contínua, que faz parte da gestão da qualidade total. Você registrar o que o cliente está insatisfeito. E isso, para o Kaizen, para a melhoria contínua, quando você anota, puxa, o cliente está com algo que não está bem, ele está dando para você uma consultoria gratuita. Ao ligar, ele está dizendo, olha, eu estou ligando aqui porque eu gosto de vocês, eu quero continuar com essa empresa, mas isso não está bem. Então, o atendente, ele precisa registrar isso, ele identifica essa reclamação como uma oportunidade de melhoria para a empresa, e ele vai lançar depois para um departamento da empresa, ou ele mesmo é convidado, faz parte hoje da cultura da empresa, chamar vários personagens, vários atores para melhorar o procedimento como um todo. Então, você do call center, você pode ajudar a empresa a mapear o processo atual que está gerando insatisfação com o que o cliente está já dando a solução. Sim, muitas vezes é preciso desenvolver a solução, mas nessa reclamação aqui, tem as consultorias gratuitas, então é preciso que desenvolva a solução, implemente essa solução, ela vire um padrão, e aí você volta a entrar em contato com o cliente lá na frente, dizendo, olha, senhor, aquele dia o senhor ligou, estava chateado conosco, reconhecemos, mas eu quero dizer que a empresa agiu assim, 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 eu gostaria de saber se realmente melhoramos, se mudamos. Esse é o termo Kaizen. Kai é mudança e Zen para melhor. Se quando o atendente ele trabalha com isso, puxa, eu estou aqui não apenas para receber reclamações, eu estou aqui para captar consultores. Quais são as ideias que esse cliente, ao estar estressado, está mostrando que nós não estamos bem e nós precisamos melhorar? É meu papel captar isso, levar para outro setor da empresa, se eu for participar ou não, mas quando você percebe isso, essa postura, até mesmo esse conceito, vai lhe ajudar a entender que o seu papel é estratégico para a empresa. Porque o cliente satisfeito, ele está dizendo, eu quero continuar com vocês, mas muda, do jeito que está, não dá. Então, para esse relacionamento, atender o cliente satisfeito, eu quero dar ainda mais 4 dicas para você. Deixe o cliente falar tudo, sem interromper. Isso é uma espécie de catarse para o cliente, que significa se esvaziar
ele está passando o problema. Aí você vai, ó, anotar as causas desse problema, dessa insatisfação, não só como forma de respeito ao problema, ao cliente, mas, como eu falei, isso é Kaizen, nós podemos melhorar. E aí você vai dar o encaminhamento e segmento ao assunto, evitando o dissabor do problema ficar maior por falta de solução. E se isso aqui não for resolvido, aí sim, o cliente vai embora. Finalmente, seja cortês, assuma a postura profissional, natural. Dessa forma, não haverá passionalidade, nem desconforto para com o cliente. Ele quer só dizer: ah, que bom, alguém me ouviu. Se você não resolve na hora, diga: cliente, a gente vai voltar para o Senhor, mas nós vamos resolver isso. Gente, isso é marketing na veia. Isso é excelência de gestão. Então, se a empresa realmente chegou a algum tipo de acordo com o cliente, ou se comprometeu a dar para ele alguma solução, cumpra fielmente o que foi prometido. O processo de excelência no atendimento ao cliente pelo telefone não termina quando se desliga o aparelho ou se encerra a chamada, mas quando é resolvida a demanda do cliente ou quando se resolve o problema. Aí aqui tem um gol. O cliente ele sai satisfeito com você. Portanto, como já foi dito, cumpra o que promete e só prometa o que você pode cumprir. A palavra usada é empatia. Você está ouvindo o cliente, está dizendo: nós vamos resolver isso para você. E se você resolver, faça questão de fazer o pós-venda, de ligar para o cliente e dizer: seu Antônio, nós gostaríamos de dizer que achamos a solução. E quando isso acontece, isso vira excelência no atendimento e a empresa conquista a fidelidade do cliente. E aí, pessoal, vem o encerramento, né? Encerrar o atendimento, ele deve ser feito apenas quando o atendente tem certeza que o cliente sanou todas as dúvidas, que ele entendeu todos os pontos que foram colocados, inclusive se vai ser feita uma segunda chamada para ele, e você percebe que o cliente ficou satisfeito com esse momento aqui. É o encerramento do atendimento. Muitas vezes terá uma segunda chamada, mas nesse momento aqui, você tem que saber, Senhor, alguma coisa a mais, aí você encerra. Muito obrigado pelo atendente. Muitas vezes a empresa pede para o cliente dar uma nota no atendimento, que isso aqui é importante e até aconselhável para você saber se o jeito seu, se aquele padrão de atender está agradando o cliente. Pessoal, e nós aqui queremos encerrar agora falando o seguinte, sobre o estado, a condição interior de um atendente do saque. Você, muitas vezes, está trabalhando na empresa só ouvindo reclamações, e você é humano. Então, você tem que ter cuidado com o seu estado interior. Muitas vezes, você está em casa motivado, quando sai para a empresa, ó, é tanta reclamação que até no seu subconsciente já está gerando algum tipo de desmotivação. Então, o estado interior é a sua condição interna, diante das situações, diante do ambiente de trabalho, quer seja adversidades ou sucesso, e isso está muito relacionado com a sua saúde mental, emocional e espiritual. Portanto, alguém que deseja trabalhar com o telemarketing receptivo, que é sempre ouvindo reclamações, ele precisa fazer o que eu vou chamar da manutenção preventiva e corretiva do seu estado interior. É muito importante isso. Há um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele coloca, o autor, Stephen Covey, no último hábito, ele chama de cuide de você, afine o seu instrumento. Na verdade, só a nível de curiosidade, os 3 primeiros hábitos é a vitória pessoal da pessoa. Um profissional altamente eficaz é alguém que é proativo,
ele não fica esperando as coisas acontecer, ele faz acontecer, e ele sempre tem metas, ele tem objetivos, e ele gerencia o seu tempo, fazendo sempre primeiro o que é mais importante. É a vitória individual que o autor chama. Depois, ele aprende a trabalhar em equipe. Ele não se preocupa só com o ganho dele, mas com os ganhos dos colegas, dos demais, e ele aprende a trabalhar com a palavrinha chamada empatia, que é ele sempre procura primeiro compreender, depois ser compreendido, e aí ele tem os seus amigos de trabalho, que é a sinergia, que ele trabalha cada vez mais para que o ambiente de trabalho seja positivo. Só que o último hábito é o estado interior, é afinar o instrumento, é você se preocupar com sua saúde emocional, mental e espiritual. Isso aqui eu comparo a um carro, a um automóvel. Por mais novo que seja um carro, depois de percorrer uma certa quilometragem, é preciso fazer uma manutenção preventiva. Portanto, alguém que trabalha com excelência no atendimento ao cliente, no saque, o que leva você a sempre estar cuidando do seu estado interior, para que aí sim você esteja com condições de atender bem o cliente, com aquela visão que eu te falei, aquela reclamação do cliente é algo para fazer a empresa crescer, se desenvolver, evoluir, e o seu papel é muito importante. Com isso, nós terminamos, então, esse módulo telemarketing e também esperamos contribuir para o seu crescimento profissional, ter essa visão do que foi abordado em todo o curso sobre o telemarketing ativo e agora aqui com essa aula do telemarketing receptivo. Espero que você possa ser ajudado com essas gravações. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo encontro.